vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. 3 breves pensamentos, queridos irmãos e irmãs, me ocorrem a partir deste texto de São João, que está dentro daquele grande discurso que abrange vários capítulos de São João na despedida de Jesus. O primeiro pensamento nasce da incompreensão dos discípulos diante da fala de Jesus. Eles não compreenderam o que Jesus estava falando. A linguagem era por demais misteriosa para eles. Um pouco de tempo e não me verão, outro pouco de tempo e me verão. Queridos irmãos e irmãs, no cotidiano da nossa vida, Deus nos fala sempre, e nos fala de muitos modos, de muitas maneiras. Pode acontecer que muitos de nós não estejamos cumprindo a sua palavra e a sua vontade, por nos faltar compreender o que Ele está a nos dizer, como aconteceu com os discípulos. Portanto, é fundamental que nós nos sintonizemos com Cristo para compreender a sua palavra, para compreender a sua mensagem, para entender o que Ele quer nos falar. O que é necessário? Qual é o caminho para isso? Abrir-se ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo que vem, nos ilumina, nós não compreenderemos a palavra e a mensagem do Cristo. Por isso que Ele vai prometer antes de partir para o Pai: eu vou enviar a vocês um outro paráclito, um defensor, que vai recordar a vocês tudo o que falei, tudo o que ensinei. Abrir-se ao Espírito Santo para conhecer a sua palavra, para entender a sua mensagem e assim colocá-la em prática. Este é o primeiro pensamento. Segundo pensamento vem exatamente desta explicação desta palavra de Jesus: um tempo e não me verão, outro pouco de tempo e me verão de novo. E eles perguntam: o que significa esse pouco de tempo? A que Jesus está se referindo? Jesus não chega a esclarecer propriamente, mas é como se Ele dissesse que pela fé você compreende. Jesus está se referindo à sua paixão, à sua morte, à sua ressurreição. Um pouco de tempo e vocês não me verão, quando então Ele estará encerrado no túmulo. Outro pouco de tempo e me verão de novo, quando então estará ressuscitado. Aqui, portanto, irmãos e irmãs, há 2 visões. Esta visão humana do Cristo presente, a física, mas haverá um momento em que ela não será mais possível. Então será necessária uma outra visão, aquela que nos torna capazes de compreender o Cristo ressuscitado e enxergá-lo. É a visão beatífica, é a visão que vem da fé. Então esse é o segundo pensamento importante. Não basta nos abrirmos ao Espírito Santo, é preciso nos deixarmos guiar pela fé, porque somente a fé é capaz da gente ver o Cristo e compreendê-lo e senti-lo presente entre nós. Deixarmos-nos guiar pela visão da fé, que nos faz perceber a divindade do Cristo, que se torna presente em nós também pela sua humanidade. O terceiro pensamento, irmãos, vem exatamente quando Jesus vai dizer: olha, o mundo vai ficar alegre, vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. O que significa isso? Significa que o Cristo vence a morte, vence o mal, e assim também nós, a seu exemplo e por Ele guiados, venceremos os males da nossa vida e as dificuldades. Portanto, nós não devemos nunca desanimar. Aquilo que é tristeza hoje por causa da dor, do sofrimento, quando vividos e sofridos em Cristo, se transformará em alegria, tal como foi a sua ressurreição. Abrir-se ao Espírito Santo, olhar da fé, resistir, esse é o caminho que o Cristo nos propõe. Pois bem, irmãos, esse é o caminho que todos somos convidados a trilhar, e de maneira especial aqueles que foram chamados para o ministério presbiteral e para a vida consagrada. Nós temos ao longo desse ano refletido sobre a vocação, dentro do ano vocacional. O que se quer com este ano vocacional? Queremos criar a
cultura vocacional, fazer com que as nossas famílias conversem sobre o chamado que Deus faz a cada um, fazer com que as nossas comunidades reflitam sobre o chamado que Deus faz aos seus integrantes, compreender a vocação como o grande chamado que Deus faz a todos e a todas, para os seus vários serviços. Isto é a vocação, isto é o chamado à vida, o chamado à santidade, o chamado ao serviço com que cada um se identifica. E este chamado que Deus faz, para que é? É para tornar presente o seu reino no mundo. E dentre tantos chamados, nós temos esse especialíssimo, que é o chamado à vida consagrada e religiosa. Homens e mulheres que procuram se configurar a Cristo, vivendo os chamados conselhos evangélicos, a pobreza, a castidade, a obediência, a humildade. Meus irmãos e irmãs, às vezes eu fico pensando que cada vez mais tem se tornado, digamos, difícil compreender a vocação sacerdotal e religiosa no mundo atual. Porque parece que essa vocação vai na contramão daquilo que o mundo sugere e oferece. O mundo pega pobreza, prestígio, riqueza, e nós somos chamados a viver a pobreza, a kenosis, o aniquilamento, o esvaziamento de si mesmo. O mundo prega que você tem que ter poder, tem que dominar, e nós somos chamados a servir a exemplo do Cristo e a não ser servido. O mundo prega o luxo, o status, a fama, e nós somos chamados a viver na simplicidade, no escondimento, tal como Jesus. Quem quer um caminho desse? Irmãos e irmãs, é uma vocação belíssima, que nos faz pensar então que a vocação ela é de Deus. Ele é que chama, por isso ela é graça, ela é dom. Não tem como explicar. Por mais que a gente queira explicar, porque eu era coroinha quando o Dioneiro era meu sacristão lá em Abricampo. Foi assim que nasceu a minha vocação. Por mais que eu diga assim, eu ainda não consigo explicar como que foi esse apelo forte dentro de mim que eu não resisti. Pergunte às irmãs, aos leigos e leigas de vida consagrada. Nós não conseguimos explicar de maneira plena, total, o chamado que Deus nos faz, porque ele vem de Deus, ele é um mistério. Lembra aquela música que diz assim: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. É assim, Deus nos seduz, e é uma sedução tal que a gente não resiste, e se a gente coloca em luta contra Ele, a gente perde, Ele nos vence, Ele nos convence, Ele nos chama, e Ele nos faz perceber que só Ele nos basta, tal como Santa Teresa disse. Por isso, queridos irmãos e irmãs, estas vocações, com as suas contradições naturalmente, com as suas fraquezas evidentemente, porque humanos, mas elas são fundamentais para o nosso mundo. Num documento tem um pensamento bonito sobre a vida consagrada, que diz assim, é um documento do Concílio Vaticano II, vejam que bonito, sobre a vida consagrada e religiosa. A igreja não pode absolutamente renunciar à vida consagrada, porque a vida consagrada exprime de modo eloquente a sua íntima essência de esposa. A igreja é a esposa de Cristo. Nela encontra de novo,
na vida consagrada, impulso e vigor, o anúncio do Evangelho a todo o mundo. Sem a vida consagrada, o anúncio do Evangelho perde a sua força. Na verdade, a necessidade de quem, olha que bonito, a necessidade de quem apresente o rosto paterno de Deus e o rosto materno da igreja, de quem ponha em jogo a própria vida para que outros tenham vida e esperança. Coloquem em risco, em jogo a própria vida para que outros tenham vida e esperança. A igreja precisa de pessoas consagradas, que ainda antes de se empenharem nesta ou naquela causa nobre, se deixem transformar pela graça de Deus e se conformem plenamente com o Evangelho. Pensemos, irmãos, na educação, na saúde, nas obras sociais. Lá estão religiosos e religiosas, leigos e leigas de vida consagrada, tornando presente a ação de Deus. Como é diferente um hospital, por exemplo, conduzido por religiosas. Como é diferente uma escola que tenha religiosas. Como é diferente uma comunidade que pode ter presente uma comunidade religiosa. Como elas são importantes, como são necessárias. E o Papa Francisco, quando encerrou o ano da vida consagrada, disse assim: os consagrados e as consagradas são chamados a ser um sinal concreto e profético da proximidade de Deus, da partilha da condição de fragilidade, de pecado, de feridas do homem e da mulher do nosso tempo. Todas as formas de vida consagrada, cada uma segundo as suas características, são chamadas a estar em condição permanente de missão, compartilhando as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem. De fato, irmãos, nós que somos chamados a esta vida, não podemos colocar outro paradigma, outro modelo que seja Jesus Cristo. O Cristo encarnado, o Cristo que se rebaixa à condição humana, que toma a forma de escravo e que assume a pobreza, se identifica com os pobres, o Cristo que compra a briga em favor dos pobres, na defesa dos seus direitos. Por isso, ao chamar os seus, ele disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do maligno. Quando os envia, vai dizer: eu envio vocês como cordeiro para o meio de lobos. Não levem nada, nem túnica, nem cajado, não levem nada, porque Ele foi assim. Ele, portanto, é para nós o paradigma e o modelo. E nós que estamos nesta vida, devemos sempre nos questionar: estamos no caminho do Cristo pastor? Fazemos as mesmas opções que Ele fez? Somos capazes de nos expor diante das injustiças, diante das violências, diante do desrespeito à dignidade humana, para defender os pobres, os pequenos? A quem damos mais atenção? Quem tem a nossa preferência? São perguntas que devem nos fazer. E elas partem não de mim, elas partem do testemunho de Cristo. Elas partem da vida de Cristo, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E é um testemunho assim, que vai encantar a outros, para escutar o chamado de Deus, para responder sim ao chamado de Deus. Hoje, portanto, queridos irmãos e irmãs, ao celebrar este jubileu da vida consagrada e presbiterial, queria convidá-los a todos a nos perguntar sobre o nosso compromisso com essa vocação. Nós sempre tivemos a família como o celeiro das vocações, o lugar onde se cultivavam as vocações. Ainda é assim? Você, pai, mãe, avô, avó que está aqui, ou está acompanhando, era comum no nosso tempo que os nossos pais ou mães rezassem pedindo a Deus um filho padre, uma filha religiosa. Vocês rezam isso?
Vocês pedem que alguém de sua família seja chamado para essa vocação, para esse ministério? Ou pede apenas para que os outros da outra família e não da sua? Ou você é que nem aquela mamãe que certo dia encontrei com o filho no colo? Bom dia, bem, Deus abençoe, tudo bem? Ai, que bom, como é que chama? Mateus, não lembro o nome. Parabéns, que bom, Padre Mateus, vai ser um padre, Padre Mateus. Sabe o que ela respondeu? Não, padre, não, se for, minha família acaba, eu só tenho ele. Não é? Queridos irmãos e irmãs, que este jubileu nos leve a duas coisas: reforçar em nós a consciência da importância da vida religiosa consagrada presbiteral na nossa igreja, e sermos gratos por tantos e tantas que fazem parte da nossa vida. Segundo, que cada um de nós reze intensamente, para que aqueles que forem chamados tenham a coragem e a alegria de responder sim ao chamado de Deus. Amém.